Bem-vindo a esta aula do professor Bester. Deixe seu like, inscreva-se, ative as notificações. Vamos falar aqui sobre o teorema de Thevenin agora. Tem uma dupla aqui chamada Norton-Thevenin. Um outro teorema. O que é o teorema de Thevenin? Ele está relacionado com o equivalente Thevenin. O equivalente Thevenin é o seguinte: é eu substituir um circuito complexo, com várias fontes, vários resistores, por um circuito equivalente mais simples, de forma que eu possa calcular a minha corrente na carga de uma maneira mais fácil, tá? Então, ao substituir este circuito original, mais complexo, pelo equivalente Thevenin, tem duas coisas aqui que tem que acontecer. Eu não pode alterar o valor da corrente para uma determinada carga e também não pode alterar o valor da tensão aplicada nessa carga do circuito original para o meu equivalente Thevenin. Isso é importante, claro, senão eu estaria alterando a minha aplicação de tensão e corrente na carga. Estaria alterando. Então não posso. Quando eu trocar o meu circuito original por um equivalente, eu não posso alterar nem a corrente e nem a tensão aplicadas a uma determinada carga, seja ela qual for. Não importa, tanto que aqui não tem valor. Então, isso é o equivalente Thevenin. Substituir um circuito por outro bem mais simples, de forma que eu possa calcular essa corrente, essa tensão na carga com mais facilidade, mas esse circuito aqui não deve oferecer para esta carga uma corrente e uma tensão diferentes do circuito original. Aí eu posso substituir. Mas eu substituo isso na prática, professor? Não. Eu não faço isso na prática. Justamente na prática eu tenho um circuito complexo e para calcular a corrente numa carga de forma mais fácil, eu substituo esse circuito complexo por um equivalente. Então, o circuito, eu faço uma substituição, mas para cálculos apenas, tá? O circuito original fica lá, eu só substituo para cálculo. Então, essa é a ideia do equivalente Thevenin. E como que eu calculo? Como é que eu chego nele? Agora, vamos por exemplos. Exemplos são a melhor forma que a gente tem para aprender. Então, imagine aqui que eu tenho esse circuito. Olha, é um circuito não muito complexo, mas já com uma certa complexidade, né? Aí eu tenho uma carga aqui. O que eu chamo de carga? O resistor, né? O resistor com um determinado valor que eu nem sei qual é, não me importa. Qualquer carga, tá? Então, eu quero calcular o meu equivalente Thevenin visto por esses pontos A e B. Então, é como se eu estivesse olhando para esse circuito daqui, esses pontos A e B, e quisesse calcular o equivalente Thevenin desse circuito inteiro aqui, que eu estou circundando aqui com o mouse, substituindo por um equivalente Thevenin, e esse equivalente fornecer a mesma corrente e a mesma tensão para esta carga conectada entre os terminais A e B. Beleza, então como é que eu faço? Primeira coisa, eu tenho que calcular então o que eu chamo de tensão de Thevenin, que é essa tensão aqui nos terminais A e B. Para isso é um procedimento que eu faço, tá? Qual o procedimento? Para calcular o VTH, eu desconecto a minha carga e vou calcular a tensão entre o ponto A e o ponto B. Lembra que eu comentei com vocês que uma tensão tem sempre que ser obtida a partir de dois pontos. Então está aqui,
Esse é um exemplo clássico, o VTH é a tensão entre os terminais A e B. Eu calculo essa tensão e essa tensão eu vou chamar de tensão de TVNAM. Professor, como que eu calculo essa tensão? Usando os métodos clássicos que a gente aprendeu até agora de análise de circuito. Olha que interessante, ó. Se eu observar aqui, qual é a tensão aplicada aqui nesses pontos A e B? Veja, não é a mesma tensão aplicada sobre esses dois resistores, V2, D2 mais V3, olha só, é a mesma tensão. Mas vocês podem me falar, mas tem um resistor aqui no meio, professor. De fato, só que nesse resistor aqui não tem corrente, porque o circuito está aberto aqui, ó. Se não tem corrente no resistor, qual é a queda de tensão nele? Como que eu calculo a queda de tensão no resistor? Corrente vezes o valor da resistência. Não tem corrente, não tem como circular a corrente aqui, porque o circuito está aberto, não tem caminho para a corrente. A corrente tem que ter um caminho fechado, assim como aqui, ó, que eu tenho um caminho fechado, aqui eu tenho corrente. Mas aqui não. Então, se não tem corrente aqui, eu não tenho queda de tensão nesse resistor. V igual a R vezes I. I é zero, não tenho queda de tensão. Se eu não tenho queda de tensão, a tensão nesse ponto é igual a esta aqui. Ah, então, e a tensão neste ponto é igual a esta, porque aqui eu tenho um condutor. Então, se eu calcular a tensão entre os resistores 2 e 3, aplicada aqui, a tensão aplicada entre esses dois pontos, eu estou também calculando automaticamente a tensão VAB, que é a minha tensão chamada de tensão de TVNAM. Então, o primeiro passo é esse, é calcular essa tensão nesses terminais em aberto, que eu chamo de tensão de TVNAM. Bem, entendido a ideia, vamos calcular essa tensão. Como que eu calculo essa tensão entre esses pontos aqui? Ah, eu venho aqui nesse circuito e vejo que esse circuito é um circuito série. Não é? Uma fonte alimentando 3 resistores em série. Opa! Fonte alimentando 3 resistores em série. Para calcular essa tensão aqui, eu posso usar a técnica a regra do divisor de tensão. Divisor de tensão que nós vimos na aula passada ou retrasada, se eu não me engano. Na aula retrasada. Divisor de tensão. Mas como é que é mesmo, professor? Olha, se você às vezes não lembra da fórmula, não tem problema, pessoal. Você vai buscar a fórmula. Como muitas vezes acontece comigo e com muitos professores e muitos profissionais, você vai buscar, vai procurar a fórmula. Só que o que é preciso saber é que existe uma forma de calcular essa tensão pelo divisor de tensão. Isso é importante saber. Agora, a equação a gente vai buscar, não tem problema. Como é que é mesmo a equação do divisor de tensão? Se eu quiser essa tensão aqui, eu vou pegar o valor dessa resistência e dividir pela resistência total do circuito, multiplicando pela tensão aplicada. E esta é a regra do divisor de tensão. Se eu quiser a tensão nesse resistor, eu vou pegar o valor desse resistor, dividir pela soma da associação série e multiplicar por VS. Se eu quiser a tensão só neste resistor, eu vou pegar o valor desse resistor, dividir pela soma das 3 resistências e multiplicar pela fonte. Tá legal. Então, se eu quiser a tensão entre esses dois pontos, eu vou pegar este resistor equivalente aqui a esses dois, que na verdade é a soma, né, dos dois resistores, dividido pela soma de todos os resistores da associação, multiplicado pela tensão da fonte. Esta é a regra do divisor de tensão, que se você não lembrar, você pode retomar das aulas passadas e dar uma revisada. Aqui eu substituo valores somente, né? 690 dividido por 1.690 vezes 10.
dá 4,08 volts. Essa é a tensão aqui, ó, entre esses dois pontos, que também é a tensão de Thevenin. Pronto, então eu calculei a tensão de Thevenin. É uma das coisas que eu preciso calcular. Tá? A outra coisa é a resistência de Thevenin. Ah, então, professor, quer dizer que nós vamos substituir todo aquele circuito por uma fonte de tensão mais uma resistência. É isso mesmo. Essa é a ideia. Nós vamos substituir toda esta fonte, todo esse circuito por uma fonte de tensão em série com uma resistência. Esta é a ideia do equivalente Thevenin. Tá? Então, aqui, ó, vamos substituir todo aquele circuito por uma fonte de tensão em série com a resistência. Onde a fonte de tensão vai ter o valor da tensão de Thevenin e a resistência que insere com a fonte vai ser chamada de resistência de Thevenin. E esta nós vamos aprender a calcular agora. Tá? Como que eu calculo essa resistência de Thevenin? Qual é a técnica que eu utilizo? A técnica segue os seguintes passos. Primeiro eu vou anular todas as fontes do circuito. Todas as fontes eu anulo. Professor, como é que eu anulo fontes mesmo de tensão? Ah, tá inclusive na revisão nossa de hoje aqui, ó, as fontes de tensão eu curto-circuito e as fontes de corrente eu abro. É assim que eu anulo as fontes. Beleza. Tá, então, para calcular a resistência Thevenin, tem que fazer o seguinte, anular as fontes do meu circuito original e calcular a resistência vista a partir desses dois pontos aqui. Ah, entendi, professor. Então é como se eu estivesse aqui calculando uma resistência equivalente desse circuito todo aqui a partir dos pontos A e B. É isso mesmo. Então, imagine que eu tenho uma associação de resistores aqui, que eu preciso calcular a resistência equivalente dela. É isso mesmo que eu vou fazer. Essa resistência é a minha resistência de Thevenin. Tá, então vamos ver como calcula, professor. Vamos lá. Olha, aqui nós vamos usar os conceitos da associação série de resistores e da associação paralela. Lembra que nós estudamos como é a associação série, como é a associação paralela. Então nós vamos usar agora o conceito das duas. Primeiro eu tenho que enxergar o seguinte, ao percorrer esse circuito, ó, este resistor aqui eu sei que está em série. Olha, estou percorrendo. Chega nesse ponto aqui, eu tenho dois ramos. Olha lá a importância do ramo, hein? Ramo em paralelo com este ramo. Ah, então olha, esse resistor 1 está em paralelo com esses dois aqui, ó. Mas esses dois resistores dentro deste ramo, eles estão em série. Ah, então eu posso somá-los. Sim, claro, posso somá-los. E o R1 vai estar em paralelo com esses dois aqui. Olha que legal, então quer dizer, R4 está em série com esta associação aqui. E esta associação aqui, o que é? É este resistor em paralelo com esses dois, sendo que estes dois estão em série. Legal, professor. É fácil enxergar assim já de cara a solução para esse circuito? Não. O que você precisa fazer para enxergar isso são os exercícios. É a única forma de você conseguir bater o olho assim em um circuito e já identificar o caminho que você vai tomar para resolvê-lo. No começo você vai tropeçar, vai quebrar a cabeça, mas à medida que... Olha, isso é impressionante, né? Isso vale para todas as áreas do conhecimento. À medida que você vai treinando, vai fazendo exercício, vai ficando bem mais tranquilo de você enxergar, bater o olho numa associação dessas e já visualizar isso aqui. Esse resistor está em série com uma associação em paralelo deste resistor com esses dois, sendo que esses dois estão em série.
E isso está expresso nessa equação aqui, ó. R4 em série com R1 em paralelo com R2 e R3. Ó, R1 em paralelo com R2 e R3. R2 e R3 é como se fosse um único resistor. Então é o produto pela soma. R1 vezes R2 mais R3 dividido pela soma R1 mais R2 mais R3. Então, ao fazer essa conta, substituindo pelos números, eu obtenho 1.410 ohms. Pô, professor, posso fazer por partes aqui? Eu associo esses dois aqui em série, aí eu desenho o circuito de novo, associo com este aqui em paralelo, simplifico, desenho o circuito de novo e faço com esse aqui em série. Nossa, excelente! Essa é a forma que você faz quando você tem dificuldade de enxergar. Exatamente. Você vai fazendo por partes. Associe esses dois em série. Redesenha o circuito escrevendo, repetindo esse resistor, repetindo esse e colocando o resultado da associação. Daí você vai enxergar que essa associação desses dois resistores, que vai resultar em um outro resistor aqui, ele está em paralelo com este. Bom, daí você calcula o paralelo desses dois resistores. Aí vai resultar num outro resistor que você redesenha o circuito. Você aí consegue ver claramente que este resistor vai estar em paralelo, em série com o resultado dessa associação. Então, de fato, para resolver esses circuitos, quando a gente está iniciando no processo, a gente faz por partes, tá? Eu fiz aqui direto, porque a gente já consegue visualizar, mas se você tiver dificuldade, siga esse critério que eu estou deixando aqui como dica. Resolva por partes. O único inconveniente é que você vai ter que desenhar algumas vezes esse circuito, mas isso é o de menos, né? É um trabalho que vale a pena para que você chegue na solução. E em breve garanto para você que você não vai precisar mais fazer esses passos intermediários. Você já vai bater o olho e conseguir calcular quando tiver uma associação desse tipo. Tá ok? Bom, então, ao final, nós temos o nosso equivalente TVNAM. Aquele circuito todo lá, no início, alimentando uma carga, né? E ele pode ser substituído aqui a partir desses dois pontos A e B, daqui para a esquerda, todos esses componentes aqui, eles equivalem, por isso que a gente chama de equivalente, eles equivalem a esta fonte de tensão em série com esta resistência. Bom, e para dar nome a essas coisas, eu chamo esta tensão de TVNAM, e esta resistência eu chamo de resistência de TVNAM. E a obtenção desta tensão e dessa resistência foram esses passos que nós vimos anteriormente. E voltando aqui a alguns slides, é interessante notar que aquele circuito, ele alimenta uma carga qualquer carga, oferecendo a mesma corrente e a mesma tensão que o circuito original, tá? Isso que é importante. Seguindo esse método que a gente viu aqui para calcular a tensão de TVNAM e a resistência de TVNAM, este circuito aqui pode substituir este aqui todo. Então veja que agora como é fácil você calcular a corrente numa carga qualquer que eu conecte aqui entre os pontos A e B. Muito fácil, porque esta carga vai estar em série com esse resistor e em série com esta fonte. Basta usar, né, aquela técnica do circuito em série para calcular a corrente aqui. Muito fácil. Enquanto se eu partisse desse circuito para calcular a corrente aqui nesta carga, seria muito mais complicado. Não é? Eu teria que fazer uma análise aqui toda vez. Agora, se eu tiver o equivalente de TVNAM desse circuito na manga, a gente chama, né, ter guardado isso aqui já calculado,
Quando eu troco esta carga, esta carga de valor, eu consigo facilmente calcular a corrente aqui, porque agora eu tenho um circuito que é equivalente a este, e ele fornece a mesma tensão e a mesma corrente para um resistor qualquer aqui, como se fosse o circuito original. Muito bacana isso, né, pessoal? Isso aqui é uma coisa fantástica, né? Agora, o equivalente Thevenin em um circuito, ele pode ser calculado a partir de vários pontos de vista, não é só de um. Então, olha aqui esse exemplo, esse circuitinho aqui que eu tenho esses 3 resistores, né, essa fonte, eu consigo calcular o equivalente Thevenin desse circuito para esses pontos A e B e para os pontos B e C e para os pontos A e C. Tá? São equivalentes Thevenin diferentes, pessoal. Isso que é interessante. Então, é por isso que eu tenho que determinar a partir meus pontos de vista do circuito para calcular o equivalente Thevenin. Inclusive, né, olha só, olha a tensão de Thevenin para essa situação aqui, ó. Se eu for, esse é só para mostrar para vocês como a tensão, para essa situação, a tensão de Thevenin eu calcularia usando essa equação aqui. É o divisor de tensão, né? Ó. Esses 2 resistores dividido pela soma da associação. Eu tenho essa tensão de Thevenin. Tá? E a resistência de Thevenin eu calculo curto-circuitando aqui. Ou seja, R1 em paralelo com a soma de R2 mais R3. Daí eu vou encontrar um circuito equivalente Thevenin para o ponto de vista AC. Tá? Ó, AC. Olha que interessante. Se eu mudar o ponto de vista BC, a minha tensão de Thevenin já é outra. Olha, aí seria a tensão aplicada sobre este resistor. Como que eu calculo? Usando a regra do divisor de tensão. Este resistor dividido pela soma multiplicado pela tensão da fonte. Que deu uma cortadinha, mas é R3 dividido por R1 mais R2 mais R3 vezes a tensão da fonte. Ó, vou voltar no slide anterior, veja como é diferente. Aqui é essa tensão, que é a tensão de Thevenin. Por quê? Porque meu ponto de vista aqui é o ponto AC. Aqui, meu equivalente Thevenin agora é do ponto de vista BC. Então, a minha tensão de Thevenin é essa aqui. E a minha resistência de Thevenin? Veja que mudou, né? Eu vou anular a fonte para calcular a minha resistência de Thevenin. Agora é R3 em paralelo com R1 mais R2. Veja como é diferente. Olha o anterior. Era R1 em paralelo com R2 mais R3. Tá? Então, o meu equivalente Thevenin para o ponto de vista BC é diferente do que o meu equivalente Thevenin para o ponto de vista A e C. Tá? Então, no circuito também tenho que determinar o ponto de vista que eu quero. Tá? Normalmente os exercícios já vêm determinados, mas se você tiver isso trabalhando numa empresa, você, na sua análise, na sua necessidade, você que vai determinar que pontos que você vai calcular o seu equivalente Thevenin. Gostou da aula? Deixe seu like, inscreva-se, veja essas 2 sugestões para aprimorar ainda mais os seus conhecimentos.